Gente, passando rapidinho só para atualizar vocês sobre a minha leitura. O Daniel começou a fazer faculdade para poder distrair a mente, né? A série tá cada vez mais ciumenta e a minha leitura segue. A mãe da Clarissa foi com a amiga num terreiro e o Daniel, né, foi meio que invocado ali por causa do colar, né, que ele tinha dado pra Clarissa e tal. E a mãe tava querendo investigar. E ele apareceu e, né, foi bem impactante aquela cena, porque ele mostrou a força dele, né? E acabou até exagerando um pouco no susto que ele queria dar na Elizabeth, pra poder ela deixar ele em paz, né? E parar de ficar enchendo a Clarissa também pra se afastar do Ângelo. Vou sair agora que vai começar a Bienal do Livro aqui na minha cidade. Então vou ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês e mais tarde ou amanhã eu venho pra falar mais da minha leitura. Vamos falar do livro, mas antes de falar do livro, eu quero comentar sobre a Bienal, né, gente? Porque ontem eu tava empolgada, até já coloquei umas imagens aí pra vocês verem um pouquinho. E assim, eu moro numa cidade do interior, né, uma das maiores do estado, mas ainda assim é claro que é uma Bienal mais simples, né, menor, mas sempre foi uma Bienal muito, assim, bonitinha, direitinha, com vários estandes, promoções e tudo mais. Mas dessa vez tá decepcionante. Porque, tipo, quase não tem livro, os estandes estão com uma organização muito estranha e então o espaço foi meio que mal aproveitado ali. E assim, a programação e tudo mais, tem coisas interessantes, mas tá parecendo mais uma feira cultural. Eu acho que seria uma denominação melhor do que propriamente uma Bienal do Livro. Porque a gente não vê ali, né, livros como deveriam estar. Mas, enfim, vamos falar do livro. Desse livro. Eu já avancei bastante na história, como vocês podem ver. Agora falta um pouco para acabar. Aí já vai batendo, né, aquele sentimento assim de perda, porque o terceiro livro ainda não foi publicado, vai ser lançado no ano que vem. Então, vou ter que esperar até o ano que vem para ver o que vem pela frente, né? Mas tô gostando muito de continuar acompanhando a história do Daniel e da Clarissa. E agora sim, como tá mostrando mais a vida do Daniel e as relações dele com os anjos, com essa companheira imortal, né, que é o anjo da virtude lá, que é a companheira dele. Tem os amigos também, que são potências, e eles viveram, né, em muitas vidas humanas juntos na Terra, passaram por muita coisa, então são amigos que estão conseguindo voltar a se reaproximar dele. E a gente vai vendo como esse vínculo vai se fortalecendo. E ele continua lutando para poder não, né, sucumbir ao pecado da gula. Aí ele tá fazendo faculdade agora para poder distrair a mente, começar a pensar, né, sobre os questionamentos filosóficos dos seres humanos e o que a humanidade tem a ensinar e o que a humanidade pode aproveitar, né, de todas essas relações entre os seres celestiais e os homens, né? Então a leitura tá criando muito também essa parte de mistério e investigação, porque a gente tá começando a perceber que tem alguma coisa errada. Tem alguém que tá rondando, tá querendo assim, formar um plano para poder capturar o Daniel, fazer alguma coisa muito suspeita, quer pegar esse anjo de algum jeito estranho. Então estão começando a aparecer demônios, né, falando dos príncipes sombrios, do inferno e tal. Eles citam de novo o Lúcifer e tal, mas o Lúcifer não apareceu aqui. E ele continua nessa, de não sucumbir ao pecado. E a gente vai percebendo como que isso também está afetando a relação da Clarissa com ele, né, com o Ângelo.
porque ela sente muita falta também. Aí eu já parei pra ficar pensando se ela também pode sucumbir a um desses pecados, né? Porque se puder, né? O que eu acho que tem muito sentido. É porque no caso, para os humanos não vai ser imperdoável, né? Mas pelo andar da carruagem, eu acho que o primeiro seria esse da Gula. Porque ela tem essa necessidade pela presença dele, pela companhia do Ângelo, né? E a história vai seguindo e ele vai tentando descobrir o que tá acontecendo, porque tá acontecendo uma coisa muito estranha ali no Rio de Janeiro, o clima tá muito pesado. Ele começa a se tornar amigo de alguns caras da faculdade, né, onde ele tá fazendo a faculdade. Eles se aproximam muito, aí os caras se mexem em umas encrencas, ele vai tentando ajudar. E ele acaba descobrindo outras coisas de seres, né, do submundo ali, que estão tentando vir pra Terra, tem algum plano rolando. E eu tô naquela de... O segredo desse plano vai ser o Daniel. Estão querendo alguma coisa com ele. E tem uma parte que é curiosa, que ele encontra um anjo caído. Ele conversa, foi pra um show com a namorada, né? Imortal. E eles foram pra poder acompanhar a Clarissa, né? De longe, assim, porque ele queria acompanhar pra ver se ela não ia correr perigo nem nada. Aí lá eles viram esse anjo caído que tinha uma namorada. E essa namorada era humana. Então ele começou a ficar pensando muito nisso, né? Ficar pensando nessas possibilidades e aí a mente vai tomando rumos que ele sabe que são problemáticos para a existência dele e dos companheiros dele, das relações que ele tem, como que isso vai se desenrolar e o que isso pode acabar desencadeando, né? Então, tá intrigante demais a história, muito curiosa. E acho que eu não devo dar tanto spoiler mais, porque eu já dei spoiler pra caramba, né? Mas assim, o Daniel já sucumbiu a outro pecado. E não foi o da Lula, gente. Ele cometeu outro pecado que eu fiquei assim, chocada. Gente, como assim? Não tava esperando. Foi muito de repente, surpreendente, assim, sabe? Mas vamos ver o que vem pela frente. Como eu falei, falta pouco. Quero ver como que vai ficar, né, essa relação do Ângelo com a Clarissa. Ele, em um sonho, ele encontrou a Clarissa para poder falar com ela que ele vai precisar se afastar de vez, né? Porque ele não contou pra ela, mas agora que ele sucumbiu a outro pecado, né? Ele tá muito preocupado com isso. Porque quando os anjos sucumbem aos pecados imperdoáveis, eles vão pro inferno e eles ficam aprisionados no inferno por 100 anos terrestres, né? 100 anos humanos ali. Então ele fica pensando sobre isso e que se isso acontecer com ele, ele nunca mais vai ver a Clarissa. Porque mesmo depois que ela morrer, ela vai para uma área do céu, que é uma área que ele não vai mais ter acesso como anjo que caiu assim. Então ele tem muito essa preocupação e ele não quer que a alma dela seja maculada de alguma forma também. Então assim, essa devoção que ele tem, né, é muito admirável, mas vamos ver o que vem pela frente. E como eu já falei das minhas teorias, né, eu ainda tô nessa de achar que eles vão achar um meio termo ali. O Daniel talvez vire humano, a Clarissa, né, que mude de estado, mas eles, né, merecem ter muito mais tempo juntos, porque o vínculo que eles foram construindo, né, no decorrer desse tempo foi muito forte e é muito bonito. E eu fico parando pra pensar até porque no início desse livro, né, ele lembra do dia que ele foi assumir essa missão dele de guardião, né, e ele teve que se conectar com a Clarissa. Ele foi lá, pegou o bebê no colo, né, porque ela era bebezinha ainda, 2 meses. E ele foi, colocou a mão e tal pra fazer o ritual de conexão do anjo da guarda. E nesse momento ela olhou pra ele e ele sentiu uma emoção que ele nunca tinha sentido. Então ali deu para notar que é aquela questão da conexão de almas. Então é uma conexão singular. E tem a questão das profecias, né? Porque você teve uma mulher lá no passado que fez a profecia que o Daniel ia pro inferno. Vai rolar alguma coisa assim.
ele vai se aproximar desse meio de alguma forma, não sei o que ele vai fazer no inferno, se ele vai ficar lá, como é que vai ficar, mas ele, né, já tá nesse rumo, vamos ver o que vem pela frente. E tô preocupado com essa coisa da Clarissa, né, cometer algum dos pecados, porque ela tá muito devastada, porque o Ângelo tá longe, né, e ela, assim, tá sofrendo muito. Agora ela já tá até com umas tendências mais problemáticas, até de querer causar danos físicos a ela mesma, para poder ver se ele reaparece, né. Então são questões mais pesadas, assim, que estão surgindo aqui agora na história. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Depois eu volto. Voltei. Terminei o livro e fiquei sofrendo com o Daniel e a Clarissa. O Daniel, depois que ele pecou de novo, né, ele acabou se afastando de todos os anjos, ele não se achava mais merecedor de visitar o céu, e ele não achava que ele tinha mais espaço ali. E ele conversa com o anjo caído, né, que ele tinha visto no outro dia, mas ele ainda tá muito atormentado e tal, e ele tá querendo se afastar também da Clarissa por medo de fazer mal para ela e meio que, né, se afastar de vez. Mas eles acabam se reaproximando. E o momento que eles se reaproximam é muito bonito, porque a Clarissa toca uma música e com uma intensidade, um amor que ele precisa estar lá com ela, porque a essência daquele sentimento é forte demais para ele negar, né? Para ele não ser, tipo, levado para aquele ambiente. E aí eles voltam a se aproximar e tal, só que o tempo vai passando, né? Os meses ali vão passando, ela vai crescendo, acontecem alguns problemas pelo caminho, muito mais sérios, ele apoia, ajuda ela em muitas coisas, mas chega um dia que ele conta pra ela, né, a verdade mesmo sobre ele, sobre quem ele é, sobre o que a existência dele representa, os riscos que ele corre e, né, tudo mais. E ela começa a ficar muito preocupada com isso, com ele cometer esses pecados, né, e o que isso pode significar para a alma dele, e ela não quer que ele sofra e tal. E chega num ponto que ela toma a decisão mais, né, impossível, mas só que altruísta, para poder tentar mantê-lo em segurança. E o livro termina de uma forma que você fica assim, cadê o próximo? Preciso da próxima história, gente. Preciso saber como é que isso vai seguir. A Clarissa tá crescendo, agora no final desse segundo livro ela já tá com 14 anos. Então, né, os sentimentos, as emoções, as percepções da vida vão mudando um pouco. E mesmo ela sendo muito nova, ela sempre teve muita maturidade. Ela sempre foi uma criança muito mais tranquila, mas até retraída, né, por tudo que ela passou, o peso dessas coisas todas. Mas ela sempre foi uma menina muito especial. Então agora ela tá crescendo, tá uma adolescente, e eu quero ver o que vem pela frente, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu gostei muito de gravar e comentar um pouco por aqui. Desculpe se dei spoilers demais, mas algumas coisas eu precisava contar, né? Porque afinal de contas eu ia falar dos 2 livros. Mas mais pro final eu evitei falar muito pra poder quem só leu o primeiro não pegar tanto spoiler assim no segundo. E se você conhece esses livros, se você já leu, me diz o que você achou, se você também tá ansioso pelo próximo. E se você não leu, espero que você agora fique tentado para adquirir e conhecer essas histórias incríveis que envolvem o Daniel, a Clarissa e vários outros personagens muito especiais.